Vamos seguir falando então sobre as expectativas para essa PEC. A gente conversa agora com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz, bem-vindo mais uma vez aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Queria muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, diante dessas discussões, dessa PEC do fim da escala 6x1. Queria entender como um todo, a gente sabe que lá no Senado ainda não avançou nenhum cenário para essa PEC, mas sabemos que tem um texto na Câmara que já avançou, que já foi aprovado, e que fala de um processo, inclusive, de adaptação de 1 ano. Esse tempo é suficiente para vocês ou vocês continuam com essa ideia de que não é ainda um prazo hábil para esse movimento? Bom, primeiro, eu gostaria de... A resposta primeira é não, mas eu gostaria agora de dar o contexto. Claro. Tá? Que é muito importante. O próprio contexto está no relatório. É muito interessante, eu mergulhei um pouquinho no relatório, e o relatório cita como exemplo 3 países, Chile, México e Colômbia. E o período de transição nos 3 países foi Chile, 8 anos, México e Colômbia, 5 anos. Então, um relatório traz um exemplo e depois chega na PEC e coloca 60 dias para reduzir 2 dias e depois de 60 dias mais 12 meses para reduzir os outros 2 dias. Ou seja, existe uma inconsistência naquilo que foi pesquisado e naquilo que foi colocado na PEC. Além disso, no relatório também deixa-se claro que o setor público precisa de uma adaptação diferente, dado os aumentos de custo. Então, o próprio relatório diz que não é suficiente esse prazo. E nós continuamos afirmando que o prazo mínimo necessário é de 5 anos para isso. E o aumento de custo é verdadeiro e inevitável, também reconhecido pelo governo. Por quê? Como vocês sabem, houve audiência pública. E numa das audiências públicas, o Ministério do Trabalho estava lá. E ele reconheceu 2 coisas importantes. Primeiro, ele disse que a variação de custo ia de 1,6% a 10,5%. Eu estou lendo aqui para não errar. E no nosso segmento, ele disse o seguinte, que vai de 7,8% a 8,6%. No nosso segmento e em outros segmentos também, com a agropecuária e comércio, que são os 3 segmentos muito importantes para a economia. Depois eu quero voltar nesse aumento de custo. Agora, a frase que eu vou ler está ligada também à espírito da adaptação. Está dito aqui claramente, as assimetrias setoriais e adaptações na escala de trabalho e a negociação coletiva devem ser feitos de forma gradual. E se você acha que a maneira com a qual está na PEC está de forma gradual, não está. E quando a gente fala do aumento de custo, eu acho que o povo, a população brasileira não está entendendo isso. Eu vou dar um exemplo no caso da incorporação. No caso da incorporação, nós teremos um aumento no preço do imóvel de 5,5% na média. O que significa isso para o comprador do imóvel? Quem compra o imóvel precisa ir a uma instituição financeira, precisa pegar um financiamento e, geralmente, esse financiamento é por 30 anos. Então, aquela prestação ela tem que caber no orçamento familiar dessas pessoas. Quando você majora em 5,5%, considerando o custo do financiamento, você retira do mercado 2,5 milhões de famílias. Então, existe um impacto, sim, muito grande para a população brasileira. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Eles só ficam pensando um pouco na escala, tá certo? 5 por 2, reduzir de 44 para as 40 horas, mas isso vai ter um impacto financeiro muito importante no bolso do consumidor brasileiro. Esse é um ponto super importante. Vocês têm conversado com o governo para tentar expor esse ponto de vista ou com parlamentares, levando em consideração a necessidade especificamente do setor para esse cenário?
Nós temos conversado com o governo, nós temos estudos técnicos. Sempre que nós vamos ao governo, nós levamos estudos técnicos. Temos 2 estudos técnicos muito importantes. Um foi feito por professores da Fundação Getúlio Vargas e outro foi feito por um instituto que é o CET, que é um instituto também muito entendedor do mercado específico, e os 2 chegam na mesma conclusão. Então, a nossa base de discussão são os estudos técnicos. Levamos isso, obviamente, à Câmara, discutimos com os deputados, discutimos com os relatores, discutimos com o presidente da Câmara, estamos levando o Senado, discutindo com todo mundo. Houve uma reunião com o senador Davi Alcolumbre, onde nós colocamos a nossa posição, e uma coisa que o senador falou na imprensa é muito importante, que o Senado não vai ser carimbador. Então, o que eu espero do Senado é que ele faça uma análise profunda do que está sendo proposto para que nós possamos ter aquilo que é melhor para o Brasil e para as pessoas que moram nesse país, para toda a população brasileira. Esse é o nosso objetivo. Agora, no começo foi dito sobre ano eleitoral. Esse tipo de discussão, ela não é ideal ser feita no ano eleitoral. Então, esse tipo de discussão ela tem que ser feita fora do ano eleitoral. E é uma discussão também que você não pode fazer rápido, porque se você faz rápido, você perde muito. Tanto perde que eu demonstrei inconsistência entre o relatório e a PEC. Então, é preocupante para o Brasil se nós tomarmos uma decisão rapidamente. Poderemos incorrer num erro e quem pagará mais uma vez será o povo brasileiro. Perfeito. Já aproveito para perguntar, diante desse cenário, como é que vocês têm acompanhado esses impactos? Vocês estão fazendo as comparações e os cálculos de impacto, levando em consideração outros países que já fizeram um movimento semelhante? Sim, todos os cálculos que são feitos, eles consideram premissas nossas, eles consideram outros países, e tudo isso que veio no relatório, por exemplo, os exemplos que eu dei de Chile, Colômbia e México, nós também já tínhamos esses dados. Como nós tínhamos esses dados, nós tínhamos uma certa esperança que houvesse, pelo menos na escala, uma certa clareza, porque quando você fala do 5x2, é um problema sério. E outro dia eu estava nos Estados Unidos e, por acaso, encontrei uma pessoa que eu conversei com ela, mas foi casualmente. E essa pessoa trabalhava em um grande supermercado americano na área de estoque. E que tinha o sonho de comprar um carro e comprar um carro de um determinado valor. O que essa pessoa fez? Ofereceram para ele trabalhar mais horas, porque ele tinha realmente uma necessidade naquele supermercado de ter mais trabalho na área de estoque. Ele aceitou trabalhar mais horas e adquiriu o carro dele. Então, quando você engessa, você perde essa flexibilidade que a pessoa tem de obter mais receita. Aí você vai dizer, não, a pessoa pode ter outro emprego. A pessoa vai ter outro trabalho, não emprego. E muito provavelmente ela vai ter um trabalho informal para atender esse objetivo, aonde talvez vá ganhar muito menos do que ganharia no formal, e o Brasil está perdendo com um trabalho, com pessoas indo para o trabalho informal. Então, mais uma vez, eu estou dando um exemplo claro do quanto sofre a população do Brasil, que é a população realmente mais carente e é que vai pagar essa conta, tendo, infelizmente, majoração nos preços e aí aquela história que eu costumo brincar, né? Ele vai ter o sábado para poder ir no restaurante e talvez ele não tenha dinheiro para pagar a conta. Luiz, aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, como é que vocês têm acompanhado o impacto como um todo para o trabalhador? A gente tem visto o governo falar que vai falar e vai definir setor por setor também, e não só isso, com relação a MEIs também. A gente tem visto um avanço com relação à discussão também das MEIs para que seja possível contratar mais pessoas a partir de mês. Como é que você também acompanha essa avaliação do governo federal? As contratações a partir de mês, elas são positivas porque é alguma coisa que já acontece, então acho que sempre é positivo. Eu sou da opinião que a gente deve ter a liberdade, e a liberdade econômica vai levar a gente ao melhor modelo e ao modelo mais eficiente, tanto para o trabalhador
quanto para o prestador de serviço, quer seja esse prestador de serviço através das MEIs, quer seja o prestador de serviço, um trabalhador que trabalha direto. Então, eu acho que essa liberdade ela tem que ocorrer para que a gente possa, num país como o Brasil, que tem tanta coisa a construir, tanta coisa a fazer, no meu segmento, tem um déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias, para que a gente possa atender esse desenvolvimento necessário do Brasil. Luiz, outro ponto para a gente conversar por aqui, olhando para esse cenário, o que vocês pretendem fazer caso a PEC, da forma como está na Câmara, avance? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? É uma catástrofe se acontecer isso. É muito triste que a gente veja acontecer isso e não tem muito o que fazer, porque se você tiver a PEC aprovada, você tem um PL e realmente você não tem muita discussão jurídica a fazer. Então, infelizmente, é alguma coisa que vai, mais uma vez, eu acho que repeti isso aqui várias vezes, que vai pesar no bolso da população brasileira. Muito bem, te agradeço muito, viu, Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Obrigada pela conversa por aqui. Volte mais vezes aqui no Money, viu? Muito obrigado, agradeço a você e a todos os telespectadores aqui do Money. Obrigada, uma boa tarde.